Amém. Boa noite. Meus irmãos, esse louvor de hoje e a palavra que o David falou aqui veio muito de encontro com a palavra de hoje. Eu estava ali atrás e Deus estava falando comigo certas coisas. E eu falava, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Não sou digno sequer de falar em teu nome. Mas o Senhor é tão misericordioso que assim o faz. Queria orar ao Senhor aqui. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, que tudo seja conforme teu querer e tua vontade, Senhor, em absolutamente nada de mim, Senhor. Que o Senhor enche os corações, Pai, de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. E Deus estava falando ali atrás comigo certas coisas assim, tipo, porque acontece isso, porque meu marido viaja tanto, porque acontece esse tipo de dificuldade na minha vida, porque até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? E vocês acham que Deus é feliz com essa súplica? Porque tudo tem um propósito de Deus. Seja a dificuldade, seja aquela situação ruim que aparentemente naquele momento aconteceu e você acha assim, como isso pode acontecer comigo? Mas o seu sentimento tem que ser diferente, tem que pensar assim, qual o propósito de Deus nesta situação? Às vezes eu atraso o seu que aconteceu, que você vai chegar atrasado, e que às vezes você vai chegar atrasado e seu chefe até vai falar assim, poxa, você está atrasado. 10 minutos. Mas nesses 10 minutos Deus livrou tua vida, você está vivo porque justamente esses 10 minutos de atraso. Porque Ele sabia o que ia acontecer no percurso. Ele sabe aquele homem mau que estava no semáforo esperando você. E Ele te atrasou para justamente você não chegar naquele horário e naquele momento. Então, não veja as coisas que acontecem em sua vida como algo ruim, porque Deus vela de todos nós. Ele cuida de todos nós a todo momento. Ele não dorme, não pestaneja, Ele não é pego de surpresa. Ele também não é um Deus de exigência, mas é um Deus de excelência. Ele sabe recompensar cada um. Quando nós ficamos ali pensando assim, Senhor, eu vejo acontecendo na vida dos outros e nunca acontece na minha, mas não acontece na tua porque você não muda. Porque Jesus disse que na cruz tudo já é consumado. Então aquele sonho que você tem, aquilo que você reteve ali, não consumou porque você não fez sua parte. E não porque Deus não cumpriu. Porque se você tem um sonho, um desejo, é porque Deus já permitiu. Mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. E não depende, Deus não vai fazer o que cabe a nós. A gente tem que ter essa condição. Outra coisa que nós temos que deixar também é de ter aquela situação de ter autopiedade. Deus não quer covarde. Ele quer homens e mulheres de coragem para o seu exército. E é como David disse, passou a situação difícil, mas na certeza que Deus ia trazer a vitória. Esse é o coração, esse é o sentimento que nós temos que ter. E Deus é tão bom que Ele deixa você tomar o direcionamento que você quer.
Ele não vem, ele te orienta com a palavra e fala, ó, se fizer assim, será assim, se fizer assim, será assim. Mas a decisão é de cada um. Mas na palavra está escrito que o Senhor vai nos perdoar, Ele sempre perdoa. Mas não está escrito que Ele vai te livrar da consequência dos seus atos. Porque Ele é um pai, e o pai educa o filho. Para Deus nós somos uma joia rara, e toda joia precisa ser o que? Lapidada. E são com as situações que cada um vive, que Ele vai nos lapidando, e vai nos moldando, para que nós cheguemos aonde Ele determinou. Então, para iniciarmos aqui a palavra, nós temos que ter essa confiança em Deus. Isso a gente pode ver ali em Jeremias 17, 7 e 8. Está escrito lá: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Nunca ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, o que Deus disse aqui? Se você confiar em mim, mas esse confiar não é o confiar da boca para fora, mas é o confiar de fato, de coração. Você pode estar passando a situação mais difícil, que às vezes não é nem uma situação de doença ou financeira, às vezes é um problema familiar, ou é uma questão, como essa eu mostrei no início, que o marido ou a esposa viaja e está sempre fora. Mas confia no Senhor, porque Ele tem um propósito nisso. Um servo de Deus não anda à toa. Ele não vai jamais tirar um pai de família, uma mãe de dentro de uma casa para fazer algo fora, se ele não tiver um propósito nisso. Então nós temos que começar a ver as coisas com os olhos diferentes. Jeremias 29, 11 e 13, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aí você fala assim: mas irmão, eu oro a Deus, eu estou numa situação difícil, eu oro tanto a Deus e eu não vejo acontecer. Mas será que é de todo o coração? Será que é nosso ponto de vista que não está errado? Eu estou achando que estou fazendo o meu máximo, mas estou querendo enganar quem? É só a mim mesmo, porque a Deus ninguém engana. E será que a situação não muda porque minha atitude não muda? Qual é a intenção do Senhor com essa palavra? É te abrir seus olhos e mostrar para você por que não está acontecendo. Em Salmos 16:3,
pegar aqui. No 16:3, só um instante aqui. Ah, tá aqui. 16. Tá aqui. Desculpa, Provérbios 16:3. Olha o que está escrito ali. Consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. O que normalmente, agora cada um responda para si próprio, o que normalmente acontece? Quando você sai para algo, para uma empreitada, ou quando inicia seu dia, o que você faz? Você coloca tudo nas mãos do Senhor e agradece Ele por aquele dia, porque com a certeza de que Ele já te deu a vitória? Ou você sai para o seu dia e a hora que as coisas começam não correr bem, você resolve orar e falar: Senhor, me acode nessa situação, Senhor, me ajuda nesse momento, Senhor. Senhor, o que eu faço agora? Qual das duas alternativas você faz? Isso responda para si próprio. Será que a situação ruim não está acontecendo porque no início você já não consagrou ele ao Senhor? Porque a palavra diz: se você colocar tudo nas mãos dele, ou seja, consagra ao Senhor tudo que for fazer, e você vai ser bem sucedido. E quando terminar teu dia, que foi um dia de bênçãos e vitórias, glorifica o nome dele. E não tenha vergonha de dizer aos outros, quando chegarem a você e falar assim: nossa, mas você é diferente, tudo dá certo para você. E você encher da sua soberba e falar assim: é porque eu sou bom. Não, tenha humildade e diga: porque o meu Deus vela por mim. E nas mãos dele eu entrego o meu dia. É nas mãos dele que tudo está. É assim que nós devemos seguir. Porque também está lá, no mesmo capítulo, no 9, está escrito assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, eu posso planejar, eu posso ter um sonho, mas entrega ao Senhor, porque o Senhor vai direcionar você para o caminho correto, para o caminho, talvez não seja o mais fácil, mas é o correto. Nem tudo que é bom e fácil é correto. Normalmente o que é bom é difícil e custa muito.
É isso que nós temos que ver. Quando você tiver duas opções na sua vida, uma muito fácil e uma mais difícil, pensa bem, porque as coisas do Senhor, não estou dizendo que Deus não pode facilitar, que você não pode ter uma bênção inesperada, não é isso. Mas normalmente existe um caminho a seguir, existe um processo a seguir. E Deus tem um processo para cada coisa. E está tudo descrito aqui. Na Bíblia você vê reis que se prostraram perante Deus antes de tomar a frente numa batalha e sequer precisaram tirar uma espada da bainha. E reis que saíram à frente porque achavam que tinham um exército maravilhoso e perderam a guerra para o povo inferior ao deles. E qual é a diferença? A diferença está ali, na consagração do ato que será feito. Dizer a Deus assim: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não me direcionar, eu não vou. Senhor, se esse dinheiro não vem de Ti, eu não quero. Mas você pode pensar lá no seu íntimo assim: nossa, mas esse dinheiro resolve todo o problema da minha vida. Mas será que ele não vai causar outros piores? Porque hoje pode ser um probleminha financeiro, amanhã pode ser o quê? Pode ser um processo, pode ser uma prisão, em função de quê? De uma facilidade. É o famoso prato de lentilha. É você trocar uma bênção de uma vida numa situação, num momento. Lá em Filipenses, Filipenses 3, no versículo 12, o título está assim: prosseguindo para o alvo. Então o apóstolo Paulo fala ali, a carta aos Filipenses diz o seguinte: não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. O que ele disse assim: o que é passado é passado. Deixa o passado no passado. Uma vez que você fez algo de errado, porque o inimigo é acusador, ele vai ficando no seu ouvido: você fez isso, você fez aquilo. Mas você tem que dizer para ele: mas o meu Deus me perdoou. A consequência eu já paguei. Agora a bênção vai vir na minha vida. E o passado tem que ficar onde ele é, no passado. Porque eu vou viver meu dia de hoje, conforme está na palavra de Deus, que basta cada dia o seu mal. E o meu futuro a Deus pertence, porque Ele vai tomar ele à frente e Ele vai me levar onde eu quero. Entendeu? Porque antes de eu querer, Ele mesmo quis em seu coração. Mas você tem que, para estar dentro desse princípio, nós vamos lá para Deuteronômio 30, onde está escrito assim: vida ou morte. Vamos lá. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem
nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazer e proclamar a nós o fim de que lhes obedeçamos, a fim de que nos obedeçamos? Nem está além do mar, ao modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Veja que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Amém? Glória, bênção, né? Foi o que o David acabou de falar. Essa é a terra nossa, Deus nos deu, então vamos ter bênçãos e vitórias aqui, certo? Ok? Aleluia? Então agora vamos ser um crente mais objetivo e não vamos só ler os versículos bonitos, mas vamos ver a correção daqueles que não seguiram. Se todavia o seu coração se desviar e você não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessar o Jordão. Deus deu a opção a eles de escolherem. Você escolhe. Bênção, vitória, tudo que todos querem. Qual é o preço? Obedecer. Morte e derrota, qual é o preço? Não obedecer. É tão simples. Então aí você se pergunta por que estão acontecendo certas situações da minha vida. Porque às vezes você obedece a algumas. Nossa, isso aqui é legal, vou fazer assim. Não, isso aqui acho que não é o momento. Meu irmão, não existe momento, existe palavra. Deus não vai mudar ela. Ele não vai mudá-la, porque eu gosto mais do pastor Ricardo, então tudo bem ele fazer isso. Não existe isso. A palavra é uma só. Então, com isso, o que nós temos que fazer? É parar de fazer questionamentos a Deus. Não questioná-lo da forma, eu falo questionamentos assim: Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Mas, Senhor, o que eu fiz? Aonde eu errei? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual o porquê disso? Senhor, por que dessa viagem? O Senhor sabe que eu não estou querendo viajar agora, estou tão bem aqui em casa. Mas o Senhor tem um propósito. Quando você fez aquela oração aceitando Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, você disse que Ele era seu Senhor. E o seu Senhor é aquele que determina. Quando o seu patrão chega na empresa e fala assim, chega para a Patrícia e fala: Patrícia, semana que vem vou mandar comprar passagem, você vai para Portugal. Ele não quer saber se você tem problema. É para você ir, ponto. Você o questiona? Não. E por quando Deus te dá algo, você o questiona. Sendo que Ele é fiel e vai lhe pagar regiamente. Ele não vai te dar o cano, não vai ficar fazendo jeitinho. Não era bem assim que nós combinamos. Com Deus não existe isso. Se você é servo, então sirva o seu Senhor.
e Ele vai te recompensar. Vem aqui para a igreja com o sentimento que estou indo lá louvar ao meu Deus. A parte mais importante disso tudo é o louvor, porque é aqui que nós estamos glorificando ao nosso Deus, não é a palavra. A palavra é simplesmente a misericórdia de Deus sobre cada um de nós, trazendo um alívio para as nossas vidas. E às vezes ela pode parecer dura, mas é direcionamento de um pai, mostrando: filho, você está errando aqui, corrige, porque senão seu futuro vai ser assim. Corrige agora, porque seu futuro pode ser melhor. Mas cabe a você tomar a decisão. Lá na frente tomou a decisão errada, perde o perdão ao Senhor, Ele vai te perdoar. Mas a consequência, Ele não vai te livrar. Porque Ele nunca se comprometeu com isso. E se vocês falar assim, se eu então eu estou seguindo o caminho do Senhor, eu estou cumprindo os seus preceitos, sua palavra e tudo mais, e mesmo assim algo não está legal, tem essa condição. Não questione o Senhor por quê, mas questione o Senhor o que eu devo fazer para que isso mude. E Ele vai te mostrar. De que forma? Mas não questione só de perguntar da boca para fora: Senhor, o que eu devo fazer? Não, busque o Senhor. Esse dia eu estava assistindo uma série que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É uma série de West, acho que alguns já assistiram, chama Yellowstone. E tem um momento lá que o filho lá do fazendeiro chefão lá, ele é casado com uma índia. E ele fica ali vendo um lobo. Todo momento difícil da vida dele, ele vê um lobo. E ele vai procurar lá o chefe da tribo para saber o que ele faz com aquilo. Aí o cara falou: não, é porque isso aí é daquelas conjunturas que não me cabe aqui. Mas aonde que eu busquei? O que eles fizeram? Falou: você tem que buscar a sua resposta. Aí como que eu busco isso? Colocaram ele debaixo de uma árvore 4 dias de jejum. E ele teve a resposta dele. E onde eu vi ali, falei: esse é o cristão que tem que estar de joelho no pé do Senhor, buscando a resposta. Não questionando a Deus o porquê, mas questionando a Deus: Senhor, me mostra o que devo mudar, aonde devo mexer, o que devo mudar em mim. Eu não estou conseguindo entender, me ajuda. E Ele vai te mostrar. E isso é importante que cada um de nós façamos, nos consagremos ao Senhor. A palavra do domingo passado, o Bispo Valdir falou que a questão dos 10% do seu tempo, 10% do que coisa, você não tem que enxergar como eu tenho que dar 10%. Eu não dou 10%, eu devolvo 10%, porque o Senhor me deixou ficar com 90%, porque tudo é dele. Nada é meu, nada é seu, tudo é dele. E nós temos as coisas pela misericórdia dele, e nada mais. É assim. E se nós olharmos lá em Deuteronômio 15, no versículo 6, diz o seguinte: olha o que está aqui na palavra: pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará, conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma
tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Amém? O que é o emprestar? É financeiro? Não. É conhecimento, sabedoria, é saúde, é compartilhar sua bênção, suas vitórias. Prosperar, o ser humano tem uma ideia assim de que prosperar é ter dinheiro no bolso. E existem duas coisas que dinheiro não compra. A primeira é o tempo. Uma vez que você gastou, não tem volta. Você gastou seu tempo com coisa que não devia, você não recupera o tempo para fazer de novo. Eu tenho 51 anos, eu não tenho como voltar a ter 25, com a cabeça que eu tenho hoje. Então você que ainda está com 20, 25, aproveita. Porque o tempo não vai voltar. Certo? E a outra questão é você ter o seu momento com o Senhor. Não abra mão disso. Você fala, mas eu não sei orar, eu não tenho tantas palavras para dizer. O Senhor não quer saber de 2 horas, 3 horas, de irmão, aleluia, não sei, aquela confusão. Deus não precisa disso. Ele precisa de coração, de franqueza, de intimidade. Seja um segundo, ajoelha e fala, Senhor, eu estou aqui. Eu nem sei o que te dizer, mas eu estou aqui. Para Ele basta. Você lembrou dele no primeiro momento do seu dia. Mas sempre tenha essa condição. Sempre esteja ali, disponível ao Senhor. E para terminar, 1 Reis 2:3 diz o seguinte: obedeça ao Senhor, o seu Deus. Exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, à sua ordenança e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei. No caso aqui está em Moisés, mas é a palavra de Deus. Mas assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Então, quantos versículos eu li aqui que diz simplesmente o seguinte: obedeça a palavra do Senhor e Ele vai te prosperar, e a bênção vai vir, e a vitória vai vir. Então a base é obedecer, não é questionar, mas obedecer. E a diferença vai acontecer. Eu vejo, às vezes eu olho na internet, tem os irmãos que estão orando, está chegando o fim dos tempos, porque não pode, vamos orar. Irmão, peraí, onde que está o princípio disso? Deus não disse na palavra que o fim chegará? E que Jesus retornará? Se você está orando contra, você está indo contra a palavra de Deus. E aí você perde tudo aquilo que você passou uma vida inteira pregando. Porque Ele já disse que vai acontecer. Não disse que, estou dizendo que é hoje, amanhã ou depois, ou daqui um segundo. Mas vai acontecer. Tudo que está acontecendo, guerra que estão acontecendo, tudo Ele já disse que ia acontecer. E vai acontecer. Ele tem o propósito dele em tudo. Ele sabe tudo. Nós não temos que tentar pensar, ou descobrir, ou achar o porquê Deus. Não cabe a nós. A nós nos cabe
aquilo que Ele já nos determinou. Obedecer a palavra e seguir a palavra. Se todos fizessem isso, o mundo seria um mundo muito melhor. Mas infelizmente não é assim. Mas também está escrito que todos os joelhos se dobrará e vai se dobrar. Igual o David mostrou naquela música ali, né, David? Aquele final ali. Estou só ali. Você pode pôr ali, só para o pessoal ter uma ideia? Eu acho essa música muito bonita, porque a gente tem que começar a ler as coisas e interpretar aquilo que está escrito, e não simplesmente ler por ler, né? Conseguiu colocar? Depois. Ao que ele fala no início: eu estou só, pois posso ouvir a tua voz, meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Estou só. A palavra de Deus diz o seguinte, que você tem que entrar para dentro do teu quarto, fecha a porta e busca o Senhor, que Ele vai te responder. Estou só. Só Ele, Deus. Sou teu filho. Por que eu sou teu filho? Porque aceitei o sacrifício do teu filho na cruz, e portanto eu sou herdeiro por herança. É bom estar contigo como um filho, não como uma criatura, mas como um filho. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo é filho de Deus, que sente a presença do Pai ao seu redor, ou seja, o Espírito Santo chegou ali para ouvir, para acolher a tua prece, a tua palavra e levar até o Pai. E quando chegar ao final da tua carreira, o que vai acontecer com você e com todos aqueles irmãos que aqui já não estão com nós mais? Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. É o pai girando um filho feliz, porque ele voltou. Esse é o instante que eu espero. Esse é o nosso objetivo. É o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Meus irmãos, o resto é resto. Esse é o objetivo. Amém? Essa é a palavra. Deus abençoe cada um.